qual a implicação desta diferença em termos éticos? Segunda pergunta, é aceitável usar embriões congelados quando os pais não tiverem intenção de implantá-los? O fim que é bom justifica o meio? Até tangenciando essa questão ainda há pouco, né? Exatamente. Então vamos começar pela primeira. São duas questões complexas. Bem, a primeira, qual a diferença, né, entre vida e vida humana? Quer dizer, então, vida, quer dizer, todo ser vivo tem vida, né? E todo ser vivo pertence a alguma espécie, né? Então, eu entendo que no ser humano, na reprodução humana, só existe vida humana, né? Mulher nenhuma gera camundonguinho, não gera macaquinho, tá certo? O que um homem e uma mulher geram? Um ser humano, né? Então, eu acho falacioso, né, querer argumentar que em algum momento desse ciclo essa vida possa não ser humana, né? Então, e aí entra exatamente a questão de se é aceitável usar esses embriões congelados, né? A gente já comentou que um dos problemas é que não se discutiu o direito desses embriões serem congelados, né? Então, colocar que já que eles estão lá congelados e não vão servir para nenhuma outra coisa, se os pais não quiserem implantar, então isso abriria a possibilidade de usar para pesquisa, a meu ver, se abre um precedente extremamente perigoso, né? Exatamente porque, mesmo estando congelados, mesmo sendo uma questão muito complexa, decidir o que fazer com eles, né? Mas, de qualquer forma, são vidas humanas, né? E é aquela questão que já foi colocada anteriormente. Se eu não protejo nesse momento, quando que eu vou passar a proteger essa vida? Em que momento eu vou passar a proteger essa vida? Né? Porque, na realidade, não existe uma definição biológica. E eu acho que uma das maiores provas de que a questão não é biológica é que nos diferentes países a decisão tomada tem sido diferente, né? Se fosse uma questão científica... É universal, né? É universal, o científico é universal. E o científico é aqui na fecundação, e não há como cientificamente negar isso. Certo. Então... E há uma questão também que você falou ainda há pouco, Denise, que no primeiro bloco, eu acho, do programa, que é a questão da segurança. Quem é que vai controlar esse trânsito de embriões para lá e para cá? Então, isso é uma coisa extremamente complexa, tá certo? Porque estamos falando de coisas microscópicas, né? Então, se esses embriões são usados para pesquisa, chegam a um resultado que eu acho, inclusive, como comentei, não muito provável, porque mesmo com os animais, os resultados com as células embrionárias não são bons, né? Mas se chega a um bom resultado, se isso vem a ganhar um valor de comércio, que em tese não se pode comercializar, eles só podem ser doados, mas quem vai controlar isso, certo? Então, eu acho que praticamente com certeza, ele tendo um valor, né, de compra, ele vai ser comercializado. Nós vamos ter mulheres em situação de risco, sendo utilizadas para isso, para gerar matrizes de embriões que vão ser destinados à pesquisa ou a tratamento. E um outro problema é o roubo de embriões, né? Porque a mulher que se submete a um tratamento de reprodução assistida, ela toma um medicamento para superovular. Ninguém sabe quantos ovos ela vai produzir. Então o médico pode perfeitamente chegar para ela e falar que foram 6 e foram 9. E os outros 3, ele pega lá no microscópio dele, fecunda com os espermatozoides que ele também tem à disposição lá no banco. Já guardados e gerou embriões daquela mulher sem ela nem sequer ter conhecimento disso. Como é que o Ministério viu essa possibilidade? Isso são aqueles filmes de ficção científica. Sim, mas horrorosos, né? Mas por que fazem esses filmes? Pois é. Mas na verdade isso é mais próximo da realidade do que da ficção. Nesse momento, como é que você vê isso lá no Ministério? Bom, na verdade, eu acho essa apreensão, né? Eu acho que até por um dos pontos é esse, eu acho que é a dificuldade do Congresso em estar regulamentando essa questão, né? Você vê que é uma questão complexa e difícil de ser tratada. Atualmente o Conselho Federal de Medicina, ele regulamenta essa prática, a produção dos embriões, a forma de congelamento, quantos embriões vão ser implantados nas mulheres. E o Ministério vem seguindo um pouco também essa resolução do CFM, mas atualmente as clínicas, elas
como não existe uma lei, elas estão absolutamente independentes, absolutamente livres, né, para estar realizando. E isso é quanto mais preocupante quando a gente sabe que já existe um contrabando de todo tipo de matrizes microscópicas, né, da Amazônia, de fauna, de flora também, né, e de medicamentos, flora medicinal. Quer dizer, num tubinho, no vidrinho, pode ser levado daqui para o exterior. Mas um país que não enxerga toneladas de árvores boiando no rio Amazonas, tá certo? Quer dizer, que se faz ilegalmente, né, na madeira ali, coisas que ninguém pode dizer que não são visíveis. Imagina quando eu vou de fato para o mundo microscópico. Quem que vai fiscalizar isso? Quem que vai controlar isso? É verdade. Vamos passar para mais uma pergunta de telespectador, Flávia Lima, Relações Públicas aqui em Brasília, e ela pergunta o seguinte: quanto tempo ainda será preciso esperar para que o tratamento com células-tronco seja uma realidade acessível a todos os pacientes? E aí, até pela natureza da pergunta, eu vou encaminhar para o Ministério da Saúde, para o governo da Angélica. Bom, a gente espera que não muito, né? Mas, como eu falei, ainda tanto as células-tronco embrionárias quanto adultas, elas ainda estão em fase de pesquisa. Ainda não existe terapia, né? Não existe ainda um uso terapêutico dessas células em pacientes. As células-tronco embrionárias vão levar um tempo muito maior, e a gente ainda não sabe nem se elas poderão vir a ser usadas, né, como terapia. Não é isso? Mas as adultas a gente já tem boas respostas, né, bons resultados de pesquisa, e o Ministério espera que em alguns anos a gente possa estar avaliando essas pesquisas e, quem sabe, até incorporando essas terapias no Sistema Único de Saúde. Você falou ainda há pouco das cardiopatias, né, e até da doença de Chagas, que já estão sendo alvo de pesquisa nesse sentido lá em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E agora a gente fala da célula-tronco, ela abre uma gama, a utilização de célula-tronco na medicina abre uma gama de possibilidades até hoje que a gente nem imagina, né, ou não? Quem é que pode ser beneficiado assim, em um espaço de tempo razoável? Estou partindo aqui da curiosidade da Flávia Lima, que eu acredito que seja mais uma preocupação do que uma curiosidade simples, pura e simples. Quem mais pode ser beneficiado mais rapidamente com essas pesquisas com célula-tronco? A gente tem algumas pesquisas também já em estágio avançado com células-tronco adultas na área de diabetes, em regeneração óssea também. Bons resultados na parte de ortopedia, regeneração de tecidos para substituição de pele em queimados. Na área de... existem algumas pesquisas também na parte de doenças do sistema nervoso. Pois é, na área neurológica também. Eu tenho visto alguma coisa também.